É um assunto muito importante e muito interessante, Thelma. E o que eu tenho tentado mostrar, e eu acho até que foi o que você disse um pouquinho antes, que estudando a Bíblia, os olhos da antropologia, a gente começa a abrir um pouco nossos olhos para ver situações que talvez passassem desapercebidas na nossa leitura diária da Bíblia. E essa situação das mulheres é algo muito claro sobre essa situação. Por quê? Porque muita gente encara a Bíblia como sendo um livro patriarcal, um livro muitas vezes até machista, misógino, com todos esses termos feios, né, que atualmente se diz. E não é. Não é. O que acontece é que muitas vezes lemos a Bíblia com uma visão patriarcal. Lemos a Bíblia com, eu costumo dizer, com um óculos cultural que nos foi colocado, que faz com que não percebamos muitas vezes a importância dessas mulheres. E uma das grandes importâncias das mulheres na Bíblia é o fato de realmente termos muitas mães. E é o assunto que vamos conversar um pouquinho hoje, né? Nós temos mães, como a Thelma já colocou, mães que tiveram atitudes que foram corajosas, mães que tiveram atitudes que levaram seus filhos a serem abençoados, como também tivemos mães na Bíblia, relato de mães que fizeram o oposto, cujos filhos, infelizmente, não foram abençoados, porque elas também não tiveram a audácia de criar esses filhos dentro da palavra de Deus, dentro dos caminhos do Senhor. E podemos começar pela própria Eva. A Eva, eu acho que é uma mãe muito importante de ser lembrada, afinal de contas, o nome dela já significa vivente, a mãe de todos os viventes, de todos os seres viventes. Então, se em Eva, todas as mães são colocadas, digamos assim, né? Ela, foi a partir dela que esse ministério de ser mãe foi criado. A partir de Eva, que a mulher começa não só a gerar filhos, mas também ter uma responsabilidade na criação desses filhos também. E é a partir daí que a gente começa a ver outras mulheres muito interessantes. Eu gosto de destacar algumas mulheres, por exemplo, que na Bíblia apresentam essa característica de ensino da palavra. Essa é uma questão que muitas vezes também é entendida como sendo uma função masculina. Não é. A mulher, ela é a guardiã de tantas tradições como também da religião. É a mulher que passa mais tempo com a criança. É a mulher que vai dar, então, os primeiros ensinamentos à criança. E dentro desses primeiros ensinamentos estão os conceitos religiosos, os conceitos morais. E na Bíblia a gente tem alguns casos que são bem claros dessa questão da mulher ensinando o caminho do Senhor. Um deles, por exemplo, é Joquebede. Embora Joquebede apareça como sendo esposa de um homem da tribo de Levi, então ela não é viúva, ela tem um marido. Mas o tempo todo quem conduz a criação de Moisés é Joquebede. O marido não aparece. E provavelmente também Joquebede criou Arão e criou Miriam também. Ela que deixou todo esse legado, né, que fez com que Moisés se lembrasse disso tudo naquele momento em que ele vê um hebreu sendo espancado pelo egípcio, e daí então que ele volta atrás da sua história e começa toda a trajetória de libertação de um povo, né? Então, Joquebede teve um papel muito importante nisso tudo. Joquebede teve o seu papel com Miriam também. Miriam, mesmo salvando Moisés, cuidando, tudo isso, também foi já, podemos ver assim, uma espécie de aprendizado que ela já tinha tido com a sua mãe, dessa coragem, a coragem de preservar uma criança. Começou com a mãe e Miriam teve a continuidade com isso e mantém esse cuidado com Moisés durante toda a vida de Moisés, depois na caminhada toda do deserto. A própria Ana também, outro caso interessante, né? A gente sempre lembra muito de Ana, com oração de Ana, mas a Ana é que leva também, depois de um tempo, Samuel para ser entregue a Eli. Não foi o pai de Samuel que fez isso, embora existisse um pai também. Então a gente vê que realmente existe um papel da mulher na religião muito forte. Sim. Pode dizer.
fazer uma pergunta, professora. Algo que mexe muito comigo, assim, que às vezes eu fico pensando na história de Ana, que todo mundo pensa muito em Ana, né? Mas a gente não olha para Penina como uma mulher também que foi colocada de lado, que dava os filhos, e qual mãe também não quer a atenção do pai para os seus filhos, né? Eu acho que Penina é um exemplo muito grande disso, porque Eucana, né, ele se preocupava com Ana, embora ele cuidasse dos filhos de Penina, o melhor era sempre para Ana. Você já parou para pensar sobre isso? Sim, claro. Essa história mostra um pouquinho da situação difícil que era quando você tinha duas mulheres na mesma família. E essa questão de como ter o mesmo amor pelas duas mulheres e pelos filhos dessas mulheres, né? Então, é uma ilustração muito séria disso, né? De como é importante uh, a família ser uma família realmente nuclear, né? Só um homem, uma mulher e os seus filhos, né? Quando começa realmente a haver muitas confusões na situação da família, isso começa também a atrapalhar a situação dos filhos, né? Eu acho que o filho é sempre o que mais sofre, toda separação, novos casamentos, é muito complicado, né? E, embora não é uma separação que a gente tinha ali com Elcana e Ana, né, e Penina, a gente já viu uma situação de uma família polígama, né? E isso realmente não era o propósito original, tanto que Adão só teve uma Eva, não teve duas Evas. Então, o propósito não era esse, né? Mas foi culturalmente foi sendo aceito e na própria Bíblia a gente tem vários casos realmente. Outra mãe interessante, né, no Novo Testamento também que ensina o filho é Eunice, né? Eunice também não pode ser esquecida. Então eu acho que eu pensei nessas três assim para ressaltar isso, né? Essa função da mulher como é importante na criação e ensino dos aspectos religiosos e morais para a criança. E essa criança que vai se tornar um jovem, e aí sim vai seguir bons caminhos, né? Nos três casos que eu citei, Moisés, Samuel e no caso de Timóteo, já no Novo Testamento, direi que são homens que seguiram o caminho de Deus baseado nos ensinos das suas mães. Uma coisa que me chama a atenção é que Eunice, ela tanto foi boa filha, porque ela aprendeu muito com Lloyd, né? E repassou aquilo para o seu filho. E aí a gente vai vendo essa transferência de geração, tanto que é importante, né? Peraí, se talvez eu não fui boa mãe, eu posso ser uma boa avó. Né? Eu posso ajudar, porque muitas vezes eu costumo dizer que tanto, acho que todas as mães da Bíblia e também até hoje, né, nos nossos dias atuais, uma mãe quando erra é porque ela está tentando acertar ou ela está tentando buscar a melhor visão, né, a melhor maneira para ajudar o seu filho, para colocar seu filho em destaque, para fazer algo. Então, assim, isso é algo que a gente tem que parar para pensar muitas vezes, né? Nós precisamos ensinar, mas precisamos aprender também. Sim. Nesse caso, por exemplo, é tão interessante o fato de que Timóteo observava o carinho de sua mãe Eunice com sua avó Lloyd, que depois, nas próprias cartas, né, Timóteo vai colocar muito sobre essa questão do respeito às mães da igreja, né, as senhoras idosas. Então, essa coisa do respeito ao idoso também é algo que passamos para os filhos. Eu tenho certeza, por exemplo, que Ruth passou isso para Obed, porque Ruth tinha o seu respeito por Noemi também. E o próprio Jesus, Cristo aprendeu muito respeito aos idosos com Maria, que Maria também cuidava muito de Isabel, sua prima, que era bem mais idosa do que ela. Então, a gente observa que, sim, o exemplo da mãe com os idosos também vai influenciar muito como o filho vai vir também ter esse respeito futuramente, com toda certeza. Na Bíblia temos exemplos. Se eu fizesse uma pergunta para você, se você consegue, assim, todo o seu estudo, né? Hoje, se eu te perguntasse qual foi a melhor mãe da Bíblia e qual foi a pior mãe da Bíblia, o que você me falaria? Pergunta difícil. Bem difícil. Ah,
De todas as mães da Bíblia, a que me chama mais atenção mesmo é uma anônima. É a mulher Cirofenícia. É uma Ah, mulher... mentira! Também. Eu choro com essa mulher. Eu acho ela fantástica. Eu acho que essa mulher ela deu uma lição de moral até mesmo a Jesus. Então, ela É incrível. tem uma fé incrível e ela lutou pela filha, né, de uma forma tão assim, com tanto afinco, né, que Jesus realmente teve que dizer, olha, nunca vi uma fé como essa. Eu acho ela fantástica, eu choro com ela. Eu falo que na minha experiência na maternidade, também na minha caminhada como cristã, eu acho que é uma das mães que realmente, de fato, puxa para mim, sabe? Eu fico imaginando, eu acho que eu entro na história, viajo, eu consigo imaginar todo o cenário, né? Das pessoas que andavam com Jesus, dispensando ela, né? Pedindo que ela não incomodasse, que ela se retirasse, pedindo o próprio Jesus que a mandasse embora, o próprio silêncio de Jesus para com ela, depois a resposta, e aquela mulher, quando ela dá, né, quando ela fala para Jesus, opa, peraí, até os cachorrinhos merecem comer das migalhas do seu Senhor, para mim, aquilo me leva ao pó. Eu falo, Senhor, e o mais interessante para todas as mães que estão nos assistindo, é que ela foi atrás de um milagre que não era para a vida dela. Era para a vida de uma filha, e como nós conhecemos bem a palavra, nós sabemos que Jesus, ele não é mal educado, ele só vai entrar em uma situação se ele de fato for convidado. Então, quando ele vê a situação, a dor daquela mãe, ele vai lá, ele fala para ela, olha, o seu milagre já aconteceu, pode ir para casa que ela está liberta, né? Aquela filha não queria saber de Jesus. E muitas vezes a gente, no dia a dia, a gente vai vendo mães lidando com filhos que não querem saber da palavra, que querem estar no mundo do jeito que eles estão, né? A Bíblia fala que ela era endemoniada, e eu penso quantos nossos filhos também estão tão revoltados, e às vezes a gente, muitos dos que estão, e eu estou falando de pessoas que professam fé, né? Indiferente de credo religioso. Eu vejo muitos falando assim, deixa para lá, não adianta você insistir, porque ele tem que querer. A sua filha tem que querer, o seu filho tem que querer, e não adianta você bater, né, na mesma tecla, você está dando um murro em ponto de faca, e aí eu vejo essa mulher dar um baita murro numa ponta de uma faca. Ela dá esse murro com todas as forças que ela tem para salvar a filha dela. É algo muito fantástico. Eu choro, eu fico emocionada, confesso que eu fico emocionada. A Bíblia tem muitas histórias de mães que muitas vezes são esquecidas justamente porque são anônimas, né? Esta é uma delas, né? Eu gosto muito da viúva lá de Sarepta também, que ela também tem 2 filhos, né? E ela preocupada que os filhos vão ser vendidos como escravos, né? Ela não tem com que dar um alimento para aquelas crianças, ela não tem o que fazer, como pagar as dívidas dela, e ela obedece o profeta e consegue com isso, conseguiu o azeite a ponto de vender esse azeite, não tem mais necessidade de ter as dívidas. Então a fé dessa mulher também, que a gente não tem o nome dela também, mulheres de fé que eram mães, que lutaram pelos seus filhos. A própria mulher depois também, né, a Sunamita, depois que vai acontecer também com Eliseu, então, já é uma mulher rica, mas uma mulher também que tem uma fé tão grande que quando a criança morre, ela deixa a criança na cama e vai atrás do profeta, né, nem conta para o marido que a criança morreu. Verdade. Quando o Geazi, né, o moço do profeta, chega para ela e o profeta manda perguntar, está tudo bem com o menino? Ela diz, está tudo bem. E o menino está morto. E o menino está morto. É fantástico, né professora? Né? E ela confia nisso. E ela só sai dos pés do profeta quando ele fala, você tem que ir comigo. Que primeiro Eliseu fala, vou mandar o meu servo. Ele vai lá e vai ressuscitar o menino. Não, você vai comigo. Ele só sai dos pés dele quando o profeta vai junto. E realmente isso é fantástico. É fantástico. Uma coisa que eu aprendi com a professora
que eu aprendi com a professora foi que, às vezes, na minha visão, eu achava que as mulheres começaram a ter um certo destaque no Novo Testamento. Eu amava as histórias das mães, das mulheres no Velho Testamento, mas eu achava assim, que a gente ouve, a gente aprende, na realidade a gente aprende que a mulher, ela não era vista, ela não era reconhecida na Bíblia, né? Ela não era, ainda usa-se a máxima, né? Ela não era nem contada, ela nem participava do censo na história bíblica. E aí, de repente, vendo a professora falar num dos cursos que eu estava fazendo com ela, ela disse, não é bem assim. As mulheres tinham voz ativa. Achei lindo a história da tenda, né? Que as mulheres, cada uma, né, tinha a sua tenda, mas tinha o seu nome, ali ela governava, ali ela tinha autoridade. Quando a gente vê que essa mulher, né, do seu filho, que ela era uma empresária, ela comandava, ela sabia o que o marido tinha, o que o marido não tinha. Talvez ela tinha mais autoridade que o marido, que ela falava, ele vai ficar aqui, eu vou construir, eu vou arrumar um quartinho para o profeta, ele vai ficar aqui com a gente, e tantas outras coisas. Eu achei isso muito, assim, me deu uma visão muito maior, muito mais ampla, porque a gente é acostumado a seguir uma visão. E, de repente, minha visão abriu. Realmente, Sara não era uma mulher qualquer, ela tinha sua voz ativa. Ana também, se você parar para pensar, ela tinha um destaque. Porque o próprio Eucana falou, né? O meu melhor eu dou para você. Então, todo mundo sabia que a paixão dele, quem mandava e desmandava, era a Ana. Eu acho, né? Eu comecei a parar para pensar um pouco sobre isso, e aí eu vi que no Velho Testamento, essas mulheres, essas mães, tiveram muito destaque mesmo. Elas não eram só uma história. Dentro do contexto bíblico, elas tinham um certo destaque, tanto que elas estão presentes. Não só pela história do milagre, mas por serem quem eram. Estou certa, Exato. professora? Você aprendeu muito bem, viu? Boa aluna. Nota 10. Mas tem isso mesmo. Isso é que me deixa, às vezes, muito triste de pensar. Parece que a gente cresce ouvindo essa história de que a mulher não conta, a mulher não está no censo, e a gente acredita. E parece que isso acaba criando na nossa leitura. E a gente não enxerga. Coisa do tipo, por exemplo, quando Neemias, né, vai ter ali, lá em Neemias, vai ter a leitura do rolo, por exemplo, é dito lá que você tem homens, mulheres e crianças. Então, como é que a mulher não conta? As mulheres estavam lá e ficaram o dia inteiro escutando a leitura do rolo do mesmo jeito. Tem vários momentos que a gente vê a mulher participando até mesmo do culto, as mulheres estão na porta do templo, na porta do tabernáculo, elas tinham serviços a sendo executados, as mulheres contribuindo também para entregar suas joias e tudo mais, para poderem enfeitar o tabernáculo e também o templo. Então, você tem a mulher atingindo em vários momentos, só que a gente não consegue ler isso, é como se fosse uma cegueira ideológica na leitura da Bíblia. A gente precisa começar a ter mais cuidado nessa leitura e deixar realmente a palavra de Deus falar o nosso coração. Direta, sem esse óculos cultural que às vezes nos colocam. Né? Então, é a verdade isso mesmo. Tem mais mulheres que têm uma voz ativa que às vezes a gente não percebe. E vamos lá, você falou de Sara, por exemplo. Né? Sara é uma mulher incrível. Normalmente a gente fica com muita raiva dela, né, por causa de ela ter expulsado Agar e Ismael. Mas Deus tinha um plano para isso também. E Sara, até o nome dela, né, é uma coisa importantíssima por essa questão toda de mãe. Porque o nome muda de Sarai para Sara justamente pela função de mãe. Né? Sarai significa princesa. E Sara significa mãe de príncipes. Então ela mudou de príncipe para mãe de príncipes. Que príncipes são esses? Todos aqueles que nasceriam a partir de Isaac, né, que vai nascer ali. Então, existe um propósito, até mesmo na questão dos nomes bíblicos, que a gente precisa começar a se preocupar em estudar, olhar o significado dos nomes, que para o israelita, o nome sempre tem um significado. Então, se você vê o nome de um personagem, você está estudando a vida daquele personagem, procure saber o significado. Isso vai trazer alguma
noção, uma aula para a gente também, o significado desse nome. É o caso, como eu falei, de Eva. Eva, mãe dos viventes. Sarai, para Sara, agora ela é mãe. Ela mudou de função, ela não é só uma princesa, e por isso criando um novo povo. Né? Não dá para a gente explicar tudo agora. Então, tudo tem o seu significado. E outras mulheres, aí já são um grupo de mulheres, de mães, que eu admiro bastante na Bíblia, e que também às vezes nem se percebe delas, também são as mulheres que acompanham Jesus no caminho para a crucificação. Eu não estou nem falando de Maria Madalena, Maria, Susana, não são essas. Eu estou falando das mulheres anônimas, que estavam lá junto com Jesus no caminho da crucificação, e Jesus olha para aquelas mulheres, elas estão chorando, batendo no peito, né, tristes com aquela situação, e Jesus olha para elas e fala: filhas, não choreis por mim, chorei pelos vossos filhos. E isso é fantástico também, né? A ideia de que, olha, Jesus ali naquele momento, ele se compadece com aquelas mulheres e mostra para elas a função que elas têm de importância de estarem ali se preocupando não só com ele, mas com os filhos delas. Então, são muitas as mães interessantes no Novo Testamento também que aparecem, e muitas delas também anônimas. A gente falou da mulher cananeia, e até essas mulheres que acompanham Jesus não têm nome. Na edição coloca a Verônica nessa história, né? Não sei se a Verônica seria uma delas, talvez, mas a Bíblia não traz nome delas. E uma outra que eu gosto demais é Batseba, né? Betsabá é uma mãe incrível. Eu gosto dela demais, apesar de a gente não ter nem tantos dados da vida dela, né? A única coisa que se mais fala da Betsabá é a questão do Davi e a toma, né? E tem aquela questão toda de um quase estupro mesmo, né? De Betsabá. Mas é muito interessante que depois que Salomão nasce, o cuidado dela com Salomão deve ter sido tão carinhoso e tão próximo, que no livro de Provérbios a gente tem a palavra mãe repetida 15 vezes. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta para... Eu queria fazer uma pergunta. Eu cortando, me perdoe. Eu estava lendo sobre Provérbios 31, eu fui estudar um pouco, esmiuçar, e existe, né? Existe, não sei que termo usar, que provavelmente foi a mãe de Salomão que escreveu o Salmo 31, né? A mulher virtuosa. Porque eu tive uma curiosidade que eu queria falar assim, que mulher foi essa, que sogra foi essa, que descreveu uma mulher tão perfeita para casar com seu filho. Então, só podia ser uma sogra. E aí, eu estava com o nome de Lemuel, eu acho que é isso que é o nome, né? A mãe escreve ao rei e dizem que um desses nomes era o nome dado a Salomão. Procede, professora? Existe sim essa teoria. Existe uma teoria, nunca vamos saber, talvez lá no céu a gente possa perguntar para ela se foi ela que escreveu. Não dá porque não tem assinatura. Mas existem algumas partes da Bíblia assim, que alguns estudiosos acreditam que possa ter autoria feminina. Esse é um dos textos, que é uma grande possibilidade. Outros já dizem que, pelo contrário, é um texto que já tem toda uma postura diferente do restante do texto, de Provérbios, e seria um texto então escrito já lá pelo primeiro século, ou próximo ao primeiro século, que já tem toda uma característica também um pouco mais judaizante, de a mulher faz tudo isso para que o marido esteja livre para ir à sinagoga, então já tem essa outra interpretação também. Mas existe, sim, algumas teorias sobre textos escritos por mulheres. Por exemplo, o livro de Ruth é um livro que pode ter sido escrito por uma mulher também. Porque o livro de Ruth, ele tem também toda uma estrutura completamente diferente de todos os outros livros. Ele tem, e ao mesmo tempo é um livro que a mulher é protagonista o tempo todo. Ali você não tem homens como papel principal, os homens estão sempre com papel secundário. Ou eles aparecem para morrer no início, né? No
final, o Boaz vai ter uma pequena participaçãozinha ali na discussão, na questão de troca sandália, posso ou não posso casar com a Ruth, e pronto, fez isso e acabou. Volta o E papel de novo acabou. para a Ruth. Verdade. Nunca tinha prestado muita atenção por esse ângulo, não. E qual, na sua visão, qual foi a pior mãe da Bíblia? Sem dúvida, a Thalia. Agora fala para nós sobre a Thalia. Ai, a Thalia é filha de Jezabel, então já começa por aí. Mulher Jezabel, terrível e dominadora. e a Thalia, eu acho que ela já Mas uma líder, né? Uma mulher forte, uma líder. Extremamente forte, tão forte quanto a mãe. Nisso ela aprendeu muito bem com a mãe. É uma líder realmente de muita postura, ela é uma das poucas mulheres chamadas de rainha na Bíblia, mas ela reina através de assassinatos, né? Ela mata toda a descendência, para poder manter o trono. Então é uma mulher bem complicada. Isso é o lado forte, mas também deve ser um lado bem complicado. Foi uma tentativa, o casamento dela, foi uma tentativa de reunificação dos dois reinos. Você já tem aí o reino de Judá e de Israel separados, e ela vai casar com um rei do reino de Judá. Então, é a primeira tentativa de uma restauração da unificação dos reinos, mas uma tentativa que também não deu muito certo, justamente por essas atitudes da Thalia. Então, se eu fosse considerar uma mãe ruim, seria mais por aí. Terrível, né? Eu acho que quando a gente para pensar, né? Eu nunca tinha prestado atenção, porque às vezes a gente vê essa passagem, passa o olho, mas não presta atenção. Eu vou até pesquisar um pouco mais sobre ela, com certeza. E qual mãe você acha que mais nos ensina na Bíblia? Bom, falamos da Cananeia. Eu acho que todas as mães ensinam um pouquinho para a gente, né? Então, cada uma delas tem algum recado, algum tipo de ensino interessante. Mas é claro que eu acho que a mãe que deixa mais ensinos, se eu tivesse que escolher só uma mesmo, acho que seria Maria. Fantástica Maria, também, né? ela é aquela que acredita, né, naquilo que o anjo fala, ela conseguiu levar aquela gravidez ao término, Muito né, de uma jovem. complicada, tão jovem, né, com um marido como José, né, podendo talvez haver perigo até de deixá-la, tudo aquilo que ela fez, né, o fato de ter ido depois para o Egito, fugindo, retorna, e o cuidado dela com Jesus, né, quer dizer, eu fico imaginando o desespero dela quando Jesus está no templo perdido, né? Acho que quem tem filho, né, eu acho que o maior desespero é esse, né, quando você de repente vê que a criança saiu da mão e você não encontra dentro do shopping, ou não encontra numa praça, Verdade. né? Verdade, você surta. Literalmente a gente surta, viu? Não tem como. Não tem E como eu acho uma coisa interessante. dentro, né? E ao mesmo tempo você vê depois ela obedecendo Jesus nas bodas de Caná, aquela postura dela de entender o filho, de estar acompanhando o filho todo o tempo todo, e, né, até depois mesmo da ressurreição de Jesus, ela lá junto à ressurreição, no início da igreja, Maria lá no início da igreja também na descida do Espírito Santo. Então, eu acho Maria assim uma pessoa muito interessante, com muito a ensinar, com certeza. Eu particularmente, eu acho que eu tenho muito a aprender com ela, porque Maria mal falava, né? A gente vê Maria sempre observando tudo, prestando atenção em tudo, mas sempre em silêncio. E uma coisa que nós mães não conseguimos é ficar em silêncio. É muito raro. É algo que eu tenho buscado aprender muito de Deus e aprender com Maria, né? Isso é muito real que eu estou falando. Às vezes a gente, em vez de trazer os nossos filhos para perto da gente, a gente até os afasta por falar muito e falar demais. E Maria não, ela aceita tudo, ela observa tudo, ela sofre calada. E uma das coisas que ela nunca questionou Deus,
Ela nunca questionou. Quando ela descobre que vai ser mãe, eu acho que ela foi até uma mulher à frente do seu tempo, né? Porque, imagina, eu tô grávida, eu tô noiva, mas como é que vai ser isso? E mesmo assim, eu vou aceitar esse desafio, né? Eu vou ficar com meu filho. Foi uma decisão para ela também, né? Se colocar à disposição do Senhor, né? Do nosso Deus, e ter um filho. Eu sempre, quando eu leio esse pedaço, eu penso assim, ela foi além do seu tempo. Ela foi uma mulher muito à frente, muito corajosa, e pela idade a gente poderia julgar imatura, mas eu não acho que ela foi inocente. Ela foi consciente da decisão dela. Né? Eu posso estar equivocada, mas é a visão que eu tenho de Maria é essa. Eu quero aprender muito com a Maria. Eu acho que quando ela veio, passa por todo o processo, ela fica à mercê de um filho, literalmente. Estamos no lugar, vão fugir para o outro, vão ficar aqui, não pode, agora nós vamos para cá, a gente vem para cá. Uma mulher sempre disponível de mudar a sua vida de ponta cabeça para cumprir a vontade do Senhor. Sim. Ela é muito linda. Nisso, né? Quando ela, outra mulher, né, com quem ela convive, né, que foi a profetisa Ana, né, quando ela vai no templo com Jesus pequenininho, né, e ouve aquela profecia, né, de que uma espada transpassará o seu coração, né, para que se manifeste o pensamento de várias pessoas. Eu fico pensando tudo que passava na cabeça dela, né? Como é que ela entendia essas coisas, né? Como é que ela podia Eu não consigo. Né? E a própria coragem dela, grávida, já grávida, vai lá visitar Isabel, né? Fica com a prima, até ajudando, né? Sabendo que a prima é mais idosa. Então, é uma mulher com muita coisa para nos ensinar, com toda certeza. Assim. Eu acho que a gente perde muito, isso é uma das coisas que me deixa muito triste às vezes na igreja, é que normalmente o povo evangélico tem um pouco de medo de falar de Maria. Você não acha, não, Thelma? Bom, eu não posso falar de modo geral, mas eu posso falar que eu não tenho. Eu posso falar que eu não tenho mesmo, né? Até porque, às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade, sabe, professora, de falar do passado. Então, assim, eu fui muito católica, antes de me converter ao evangelho. Então, assim, a gente conhece, a gente vê um outro lado. Nós sabemos que quem cura, quem salva, quem liberta é Cristo Jesus. E quando eu penso que uma mulher, né, gerou o nosso Salvador. Uma mulher, quando você passa por todo o processo, eu acho que as pessoas talvez tenham medo de confundir um pouco da doutrina católica com a cristã. E quando a gente lê, ela está lá e a gente vê a história dela. Ela foi uma mulher especial. Não adianta a gente dizer que não, ela foi uma escolhida, ela foi escolhida por Deus. Ela foi assim, Deus olhou e falou, peraí, é essa, não foi uma pessoa qualquer, né? Não foi uma mulher, não foi uma Thelma da vida. Ela foi literalmente escolhida por Deus. Né? Então, isso mexe muito comigo, sabe? Principalmente diante da maternidade, que eu sei que quando eu vejo um filho meu passando por luta, eu vou para os pés, de joelhos, e gritando, Jesus, Senhor, me ajuda e tudo. E Maria não faz isso. Ela olha, entende o papel de Cristo, de Jesus na Terra. E isso, para mim, eu acho que dificilmente, humanamente falando, eu acho que tem que ser uma mãe muito especial e alguém com muita intimidade com o pai. Eu particularmente gosto muito dela. Sou apaixonada com Maria. Não a considero santa, né? Na visão de milagre, mas a considero uma mulher muito especial. Sabe? Muito especial mesmo. Eu sou fã de Maria. Eu sou suspeita, porque, como eu disse, eu procuro aprender com ela. Né? Quando eu vejo meus filhos, mesmo pequenos e hoje já adultos, eu falo, meu Deus, a gente sempre brinca, né? Que a gente não cria. Brinca não, é uma realidade. A gente não cria filho para sofrer no mundo, mas a gente cria filho para o mundo, sim. Nossos filhos são flechas, eles têm que ser. Nós não podemos pôr debaixo das nossas asas. E Maria criou o seu filho para Deus.
ela sabia que a história não seria igual aos outros filhos que ela teve. Então, eu não sei por que as pessoas têm tanto preconceito com a Maria, não. Mas eu reconheço como cristã que muitas e muitas pessoas têm essa dificuldade. E eles não deveriam ter medo de Maria, pelo contrário. Eles deveriam colocar a Maria como exemplo para muitas de nós. Principalmente no atual tempo. Eu lembro que quantas vezes eu fui em chás de bebê na igreja e coisas assim, e sempre as mulheres sempre escolhidas são Ana ou Sara mesmo, Joquebede, mas nunca falo de Maria. Eu tenho comigo, é uma coisa da minha mente, que a gente se afeiçoa muito às histórias dessa mulher como se fossem histórias da nossa vida real. E quem queria ser Maria? Ninguém olha para Maria, né? Ninguém vai falar assim, peraí, eu vou gerar um filho nessa situação para ele sofrer, para ele padecer. Eu saber que tudo que ele está passando, né? A sede, a fome, a perseguição, a humilhação, eu tenho que estar de acordo. Não sei se a palavra seria essa, mas é algo muito forte. Eu acho que ninguém quer se identificar com a Maria. Não é fácil mesmo, não. Não é fácil, não. Várias mulheres tiveram muita dificuldade, né, com essa questão de maternidade, né? Eu acho que é interessante isso, né, de que a Bíblia tem, sim, mulheres para você identificar de todas as formas, né? Eu estava aqui lembrando, por exemplo, do caso de Raquel, né, por exemplo, da dificuldade dela de engravidar, né, uma situação que tantas mulheres passam. O caso de Rebeca, quando ela tem os gêmeos no ventre, por exemplo, e ela vai pedir a Deus, né? Rebeca é uma das mulheres que me chama a atenção. A gente sabe pouca coisa dessas mulheres, mas o pouco que a gente sabe, às vezes, tem tanta coisa para aprender, tantas lições. Dá vontade de aprofundar mais. Rebeca, por exemplo, é uma mulher que está grávida de gêmeos também, e aquilo está causando um problema no corpo dela, né? A Bíblia diz que elas estão brigando dentro do ventre, aquilo está causando algum tipo de dor, alguma coisa, e ela vai pedir ajuda a Deus, justamente, né? Ela diz que Rebeca invoca o nome do Senhor, né? Pede auxílio. Então é uma coisa muito interessante, né? Se formos pensar, a gente tem realmente vários tipos de mães na Bíblia, tem mãe para cada pessoa diferente poder se espelhar de algum jeito, com toda certeza. E a gente precisa aprender mais, a gente precisa estar lendo mais mesmo, conhecendo. Outra mulher, por exemplo, pouca gente estuda, e é uma mãe interessantíssima, é Zípora, a mulher de Moisés. Falamos de Moisés aqui. Moisés, mulher na vida dele o tempo todo, né? Moisés começa a vida com 3 mulheres. A vida dele é cercada por mulheres. E a mulher nessa vida dele toda, não tem jeito. A Zípora, por exemplo, ela que toma atitude, né, num texto muito estranho da Bíblia, muito misterioso, né, quando o anjo do Senhor quer matar Moisés, é Zípora que vai cortar o prepúcio do filho ali, né, fazer a circuncisão da criança para conseguir livrar Moisés daquele anjo e salvar a vida de Moisés. Quer dizer, é outra mulher interessante, né, que é uma mulher também lutadora, né? Uma mulher que não teve medo do anjo do Senhor ali. Ela tomou atitude no lugar do Moisés, que era ele que tinha que tomar atitude. Era ele que tinha que falar. Ela vai falar. Professora, a senhora está com o relógio aí para a gente ter uma noção de horas? Bom, aqui já são 00:30. Meu Deus. Então, já tem uma hora que a gente tá juntas? Vai fazer, acho que 1 hora, sim. Né? Tá, porque eu quero gravar a live, que muita gente, algumas pessoas estão mandando aqui para mim gravar. Eu acho que a gente tem perguntas, deixa eu ver aqui. Eu estou vendo aqui alguém falando, Natalina está aqui perguntando da Agar, né? Agar é outra mãe importante, que a gente não fala muito dela, né? E é uma mãe que vale a pena ser muito estudada também. A Agar, o nome dela significa estrangeira, a outra. Como eu falei, o nome são importantes. A Agar é a outra de Abraão. Né? Mas ao mesmo tempo. E ainda escolhida por uma mulher, né?
ainda escolhida pela própria esposa. Sim, sim, mas aí já é uma história comprida, que eu acho que fica para outro dia. Nós vamos conversar. Olha, alguém tem noção para me falar, porque eu queria salvar essa live? Gente, igual eu disse, infelizmente, eu estou até com vergonha dessa mulher linda, da professora, porque aconteceu tanto transtorno, e quando eu consegui entrar, não peguei o relógio, não consegui nada, mas eu preciso, se a gente estiver dando 1 hora, eu vou encerrar a nossa live, mas quero convidá-la para a gente fazer uma. Da próxima vez não vai acontecer esses transtornos, em nome de Jesus não vai. Mas eu queria, antes de encerrar, que a senhora falasse do curso, né, que eu pretendo fazer, que vai começar agora dia 15, tá? Eu queria que você falasse para a gente. Obrigada, então. Bom, para aqueles que não sabem ainda, né, que não conhecem, a partir do dia 15 de maio, vamos ter um curso chamado O Sagrado Feminino no Cristianismo. Esse curso, ele vai, na verdade, ser um curso longo, só que vai acontecer por módulos, e cada módulo vai ser separado. Então, você pode se inscrever em todos os módulos, ou só naqueles que você tiver interesse e quiser ou puder realizar o módulo. Então, tem essa vantagem. O primeiro módulo desse curso, o Sagrado Feminino no Cristianismo, vai tratar sobre as origens do Sagrado Feminino. Então, a gente vai voltar lá na pré-história, entendendo como é que surge essa concepção do sagrado na mulher, como mãe, como geradora de vida e tudo isso. Vamos falar um pouquinho sobre os símbolos da mulher. Vamos falar também sobre o Deus, o feminino em Deus, o Deus da Bíblia. A Thelma falou uma coisa muito interessante no início dessa live, quando ela fala que, apesar de Deus ser pai, ele age como mãe. Né, Thelma? Eu creio assim, eu penso assim. E a Bíblia conta isso, né? Várias ilustrações de Deus que ele se coloca realmente como mãe. Até Jesus mesmo diz, em um certo momento, que ele gostaria de ser como uma galinha, né, que segura os pintinhos ao redor, abaixo das asas. Então, a gente vai ter uma terceira aula para contar mais sobre essa questão da face feminina de Deus na Bíblia. E a última aula, que são 4 aulas cada curso, a última aula a gente vai tratar sobre as sobrevivências desse feminino no cristianismo, na iconografia e até mesmo na arquitetura das igrejas. Então, esse vai ser o primeiro módulo. Depois vamos ter... O pessoal está aqui já falando, ó, estou tentando me inscrever. Então, vamos se inscrever sim. Para se inscrever, entre no meu Instagram, Lidse Meyer, e lá você vai ter o link direitinho para se inscrever no curso. É um curso dado pela Universidade Lusófona aqui de Portugal. Então, tem um certificado, cada módulo desse de 4 aulas vai ter certificado, é um certificado pela Universidade Lusófona. O curso tem um custo de 20 euros. 20 euros é mais ou menos R$130. Cada dia muda, né? Então, nem tem como a gente ter essa noção, não posso dizer que é isso. Pode ser que amanhã seja 120, quem sabe é 100, ou pode ser mais, a gente não sabe, infelizmente, né? O real anda meio louco. Então, tem esse custo. Entrando no link, você tem que fazer 2 inscrições, ou melhor, você tem que fazer o pagamento e tem que fazer a matrícula. Cuidado, tem que fazer as 2 coisas para funcionar, tá bom? Cuidado para não fazer só uma das 2 coisas. E aí você vai ter acesso às aulas. As aulas acontecem sempre, então, aos sábados, vão acontecer no dia 15 de maio, depois no dia 22 de maio, 29 de maio e dia 5 de junho. Aí termina esse primeiro módulo. As aulas ainda no Brasil vão acontecer às 2 horas da tarde. Então, de 2 às 3, a gente vai conversar sobre o tema de cada aula e depois a gente vai ter um tempo para debate, onde vocês vão colocar as perguntas para vocês, para mim. Nesse caso, a aula é por Zoom, tá? Não é pelo Facebook, é pelo Zoom. Então, a grande vantagem é que eu vou poder ver o rostinho de todos também e vocês vão poder falar comigo, coisa que, por exemplo, quem fez o curso do Moriá não podia. Eu só tinha que digitar a pergunta. Então, agora tem essa possibilidade de a gente ter essa interação. Gente, ela responde tudo. Tudo que você pergunta, ela responde. Pelo menos, né? Pelo menos. Então, você vai fazer. E o curso vai ser um curso muito gostoso, porque ele vai mostrar um pouco disso. Como é que a gente pode ler a Bíblia através da antropologia. E como é que podemos resgatar esse valor da mulher dentro do cristianismo. E através da Bíblia também. Então, o próximo módulo
Porque assim, você vai estudar sobre as mulheres no Velho Testamento, no Novo Testamento, vão ver as mulheres no início da Igreja Cristã, as mulheres na Idade Média, a gente vai ter muita coisa para estudar. Okay? Estamos juntas, eu vou fazer. Ó, eu vou encerrar essa live, mas eu quero... e podem me procurar também, né, quem está aqui comigo, no meu Instagram, no meu Facebook, tem lá, pode me procurar que a gente passa todas as informações que eu tenho, passo o site, né, o blog da professora, e vai ser bênção. E já estão me perguntando aqui, não termina... Olha só a afirmação, não termina não, passou muito rápido. Eu acho que eu vou te pedir para pensar na possibilidade de aceitar um novo convite muito rápido. Vamos sim. Pode ficar à vontade. Ai, que bom.